Irmãos, deixa eu compartilhar um pouquinho antes de começar a mensagem, daquilo que Deus tem feito e falado. Domingo passado foi um culto abençoado. Amém? Foi um culto abençoado. A presença do Senhor, o Shekinah de Deus. A glória do Senhor esteve sobre nós. E foi um tempo tão precioso e tão gostoso. E eu confesso aos irmãos que quando terminou o culto, eu compartilhei com alguns. Na segunda-feira eu compartilhei com alguns. Quando terminou o culto e todo aquele mover, eu cheguei em casa, dormi tranquilo, grato por aquilo que Deus tinha feito na noite. Os irmãos orando, buscando a presença do Espírito Santo agindo no nosso meio. E como eu tenho dito para alguns, queridos, é só não atrapalhar. É só não atrapalhar que Ele faz a obra. De vez em quando a gente tenta se intrometer no meio, é só não atrapalhar. Ele faz. E aí, segunda de manhã, eu levantei, estava indo no mercado, e aí eu pensei, e agora? O que eu vou fazer? Preciso confessar aos irmãos que todo o meu planejamento daquilo que foi a direção de Deus para a minha vida, aqui na igreja, no meu entender do planejamento, terminou no domingo à noite passado. Eu falei, Deus, tudo que o Senhor me direcionou, tudo que o Senhor colocou em meu coração, foi levar a igreja a chegar até ontem. E a igreja chegou. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora, Deus? Não sei mais o que fazer. Todas as pregações, as mensagens, o trabalho, o agir, todo o mover que eu entendia, foi ontem, Deus. Eu agora estou meio perdido. Não sei o que fazer. Na segunda noite ainda nós estávamos com alguns homens reunidos, e eu compartilhei, falei, queridos, orem, porque não sei. Sinceramente, eu tinha uma direção até ontem. Daqui para frente, eu ainda não sei o que vamos fazer. Amém, né? Porque daí a gente depende do Espírito. Temos que depender do Espírito. E na terça, já pela manhã, Deus começa. Agora, deixa comigo. Deixa que agora vamos agir. E Deus, Ele começa a me dar uma direção para as nossas vidas, para nós caminharmos um tempo agora. E confesso aos irmãos que agora eu não sei até onde Ele vai. Eu sei que Ele vai. Eu sei que Ele vai fazer as coisas. É só nós não atrapalharmos. É só não se intrometer no meio do caminho. Deixa o Espírito agir. Por isso, queridos, eu gostaria de convidar os amados a continuar. Se você já está fazendo, a continuar. Se você não está, quero convidar você, todos os dias, às 12h30, parar e orar ao Senhor. Às 6 horas da tarde, parar e orar ao Senhor. Por esta igreja, pelas famílias, pelo avivamento do Senhor neste lugar. E se você entende e tem o discernimento do jejum, faça. Pastor, não sei, mas eu quero. Vem falar, vem conversar conosco, que nós já lhes falamos, já explicamos como que tem que ser. Queridos, é um tempo de um período em nossa igreja, de uma busca pelo agir do Espírito. E para isso é necessário pagar um preço. Hebreus capítulo 12, verso 14. É um texto bem conhecido. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, nós vamos estar começando a trabalhar em nossa igreja num processo de santificação. Num processo de buscarmos arrumar as nossas vidas e todas as áreas de nossas vidas. Nós já ouvimos falar muito que a salvação é de graça.
Para nós ela é. Mas teve um preço. Preço de sangue e de morte. Que Jesus pagou por nós. A salvação ela é de graça porque eu só o aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Portanto, ela é de graça. Mas viver o reino de Deus aqui na terra requer pagar um alto preço. Salvação é de graça. Mas viver o reino de Deus requer um alto preço a ser pago. E este alto preço a ser pago é o processo, é uma vida de santificação. E eu preciso escolher se eu quero pagar esse alto preço ou não. Domingo passado, quando nós falamos sobre o batismo do Espírito, nós falamos sobre o batismo das águas e o batismo do Espírito, o nascer das águas e o nascer do Espírito. Relacionamos o texto de João 3,5, quando Jesus fala a Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. E aí fomos para Atos 1,5, onde Jesus disse que João Batista vos batizou com água, mas não muito tempo, não vai passar muito tempo e vós sereis batizados com o Espírito, com o fogo. Nós entendemos, querido, que o passar pelo batismo das águas nos traz a salvação. Porém, nos leva a ter apenas uma vida, no máximo, na média. No máximo. O passar pelas águas nos leva a reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Como vimos, sela o nosso nome no livro da vida. Mas a nossa vida no reino é uma média. É rasa e superficial. Mas muitos vivem essa vida porque é cômodo. É cômodo. É uma vida que não te leva a ter muitos compromissos. Até porque depois que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você compreende que você não pode pecar. E você até procura ter essa vida de não pecar. E vamos ser sinceros, queridos. Se você é um cristão que aceitou Cristo como Senhor e Salvador, você procura viver sem pecar. Claro que você peca, mas você procura viver sem pecar. Mas o alto preço está em você decidir, muitas vezes, em não fazer algo, não é porque é pecado, mas porque aquilo não vai trazer para você edificação nenhuma. Então você escolhe deixar de fazer aquilo que não é pecado para ter tempo com Deus. E isso é um alto preço. Quando nós estudamos o livro de Atos, e é o que nós estamos fazendo desde o início do ano, nós buscamos e vemos Deus agiu na igreja primitiva, Deus fez proezas, Deus fez milagres, as pessoas parassem, os discípulos passavam e a sombra curava, e eles davam ordem e as pessoas ressuscitavam, milagres e prodígios aconteciam. Mas queridos, eles não passaram apenas pelo batismo das águas, aqueles homens passaram também pelo nascer do Espírito e pelo batizar do Espírito. Eles foram renovados de uma forma tal que o coração deles queimava para fazer e cumprir o Evangelho. E quando nós olhamos para a vida daqueles homens, muitas vezes nós só paramos ali no livro de Atos, que relata os prodígios. Mas querido, se você começar a ler e estudar sobre a vida dos apóstolos, dos discípulos, você vai ver o preço que eles pagaram para viver o Evangelho. Foram mortos, alguns crucificados, outros foram enforcados, outros queimados, outros a cabeça foi decapitada, perseguidos. Esse foi o preço que a igreja primitiva pagou para viver a glória do Senhor.
Esse foi o preço que a igreja primitiva pagou para ver os sinais, os prodígios. Esse foi o preço que a igreja primitiva pagou para ver os céus abertos e a glória do Senhor descendo sobre aquele tempo. E às vezes nós queremos apenas viver o nascer das águas, apenas a comodidade de chegarmos no domingo, de irmos para o culto, louvarmos, levantarmos nossas mãos, amém, aleluia, glória a Deus, mas durante a semana não estamos dispostos a pagar o preço. Não estamos dispostos a pagar o preço de meio-dia e meia orar. Ainda mais porque nesses tempos, meio-dia e meia é a hora de jogo da Copa. Então não dá para desligar a TV. Não dá, está ali. Amanhã o jogo do Brasil é 11 horas. Meio-dia e meia vai estar sendo o final do segundo tempo. Se você só assistir o jogo e não orar é pecado? Não, claro que não é pecado. Mas aí nós vamos ver qual é o preço que você quer pagar para ver a glória do Senhor agindo na sua vida. Queridos, se a gente não estiver disposto a pagar um preço, vida rasa, evangelho miserável. Jesus pagou um preço alto para nós. A salvação é de graça. Mas, querido, é necessário pagar um preço altíssimo para ter uma vida de santidade, para se aproximar de Deus, para ser íntimo. Nós, quando olhamos para a palavra de Deus, nós gostamos de ver as coisas que os discípulos fizeram, nós gostamos de ver as coisas que os profetas fizeram, nós gostamos de ver as coisas que os homens de Deus, as mulheres de Deus fizeram, e olhamos somente para a glória, e esquecemos de olhar para o preço pago, para que aquilo acontecesse. Olhamos para a vida de Daniel. Daniel, a gente logo vai lá, né? Lá, os leões, tá lá. Olha, ele passou e os leões não devoraram. Mas a gente não lembra que ele só foi para lá porque ele só se prostrava diante de Deus e ele orava de manhã, tarde e noite. Ele pagou um preço. Ele pagou um preço para ser o governador, para ser a pessoa que estava ali no governo da nação. Gostamos de falar de Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha, que quando estava queimando, eles não eram consumidos, e apareceu um quarto ser ali, estavam os três e mais alguém, e nós gostamos de ver, passa os vídeos, né? E nós glorificamos a Deus, aleluia, glória a Deus, olha que Deus fez. Mas nós esquecemos que eles só estavam lá porque eles não se dobraram diante da ordem do rei. Nós gostamos de viver e ver a glória, mas muitas vezes não estamos dispostos a pagar o preço para viver essa glória. É por isso, queridos, é por isso que nós vivemos no século 21 uma igreja rasa, superficial, onde ela procura relativizar as coisas, onde praticamente tudo é permitido dentro da igreja, onde tudo se pode, tudo bem, qual o problema? Não estamos dispostos a pagar um preço. A igreja primitiva, ela escolheu pagar esse preço. O sentimento deles era que o Senhor Jesus já estava à porta para voltar. E eles viviam como se o Senhor voltasse amanhã. E nesse sentimento de que o Senhor está voltando amanhã, eles gastavam todos os minutos e segundos das suas vidas para proclamar o Evangelho, para anunciar as boas novas de salvação. Eles pagavam um preço. O texto fala, lá em Atos, e nós já estudamos sobre isso, que todos os dias eles perseveravam nas orações e no partir do pão.
Queridos, todos os dias eles se reuniam para estudar a palavra, todos os dias eles se reuniam para orar, todos os dias eles se reuniam para cultuar ao Senhor. Aí hoje é só uma vez na semana e tem alguns que reclamam. É uma vez na semana e é pesado. É uma vez na semana e ainda acha algo para fazer naquele dia. É o que nós trabalhamos lá. Eu tenho fidelidade, compromisso e lealdade. Queridos, se eu não estiver disposto a pagar um preço e de renunciar às coisas para estar com meu irmão, para louvar e adorar o nome do Senhor, se eu não estiver disposto a pagar esse preço, eu vou viver um evangelho raso, eu vou viver um evangelho superficial, eu vou viver um evangelho na média. Mas não se preocupe não, querido, você vai para o céu do mesmo jeito. Mas vai viver uma vida cristã miserável aqui na terra. E querido, deixa eu dizer para você, infelizmente, no passado, houve um entendimento errado do reino de Deus. Se entendia que o reino de Deus é só na glória. Mas não, o reino de Deus começa aqui. Porque eu e você estamos aqui. A igreja ainda está aqui. E enquanto a igreja estiver nessa terra presente aqui, aqui se inicia o reino de Deus. A igreja militante está aqui. E eu preciso viver o reino de Deus aqui, para ser influência neste lugar, para atingir as pessoas, para chegar a esta sociedade que precisa e que clama por Deus. Mas eu preciso pagar um preço. A grande questão é: estou eu disposto a pagar esse preço? Estou eu disposto a renunciar aquilo que eu gosto e que não é pecado, mas estou eu disposto a renunciar para estar junto com os meus irmãos, para orar? Queridos, a gente precisa entender que não é só o pecado que eu preciso renunciar na minha vida. Pecado é obrigação. Pecado é obrigação, você tem que renunciar a pecado. Se você nasceu agora em Cristo, pecado você tem que renunciar. Agora tem coisas que não são pecados, que você comete, que não te levam para o inferno, mas tiram a tua comunhão com Deus e o tempo de intimidade com o Senhor. Se você parasse para fazer uma pequena reflexão e fazer uma pequena soma matemática do seu dia, quanto tempo você leva do seu dia vendo televisão, Face e WhatsApp? Quanto tempo você leva do seu dia fazendo isso? E de tudo isso que você vê, quanto tempo que você tirou que realmente foi algo produtivo e relevante para a sua vida? Quanto tempo? De 1 hora, vamos pegar de 1 hora de internet. De 1 hora que você fique na internet, quanto tempo dessa 1 hora realmente é produtivo para a sua vida? É importante para você. É essencial para a sua vida. 1 minuto, 2 minutos. Mas querido, 1 hora na presença de Deus, orando, lendo a palavra, queridos, isso faz toda a diferença para a sua vida. Faz toda a diferença para a tua vida espiritual. Mas querido, como nós vimos domingo passado, eu preciso aprender a discernir aquilo que é do alto. E para aprender a discernir aquilo que é do alto, eu preciso nascer do Espírito. Senão, essas coisas para mim são relativas. São relativas. Não é pecado.
mas não contribui nada para você. Não te aproxima de Deus, não te aproxima da vontade do Senhor, não te aproxima daquilo que o Senhor tem. Eu preciso entender que eu preciso ter uma vida de santidade. E aí é a questão que começa. Porque viver um padrão de santidade no nosso mundo, de mentira, de encantamento, de propostas que divergem do padrão bíblico, não é fácil. Se manter íntegro lá fora não é fácil. Ser santo não é. Mas a Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. Se eu aceitei Cristo como Senhor e Salvador na minha vida, eu preciso também buscar ter uma vida de santidade. A igreja hoje está preparando uma geração de filhos e filhas que não se rendem a propostas de encantamentos lá fora. Hoje estamos preparando uma geração que vai viver como tudo é válido. Tudo pode. Andar em santidade significa se separar da cultura do mundo. Se você está em Cristo, você não pode ter a cultura do mundo. Se você é cristão, você não pode ter a cultura do mundo. Você precisa ter a cultura do reino de Deus. E a cultura do reino de Deus é uma vida de santidade. É uma vida onde você busca fazer única e exclusivamente a vontade de Deus. E, meus irmãos, agora é que se separam as crianças dos adultos. É agora que se separa os crentes que são nascidos da água dos crentes nascidos no Espírito. É agora que separa aqueles que realmente querem algo. Porque, queridos, aquilo que nós estamos vivendo nesses dias é bom, é gostoso. Aquilo que Deus tem feito já há uns domingos, aquilo que Deus tem feito hoje é bom, é gostoso. Mas nós precisamos agora pagar um preço, porque senão nós vamos nos acostumar e vamos ter a nossa vida com o padrão lá embaixo. Se eu quero isso que está acontecendo e quero mais, agora está na hora de eu pagar um preço. Agora está na hora de eu pagar um preço na minha vida para viver o reino. Tem coisas que Deus vai começar a falar com você. Não sou eu aqui da frente. Algumas coisas também vai ser. Mas tem coisas que Deus, o Espírito, vai falar a você. Aquilo que você precisa parar. Parar de fazer para não dar mau testemunho. Parar de fazer para que não fique comparando. Ah, se pode, então tudo pode. Deus e o Espírito Santo vai ministrar a sua vida, para que você e eu possamos tomar medidas, atitudes e ações que mostrem realmente onde nós estivermos, que nós somos diferentes. E isso é pagar o preço. Isso é tomar uma decisão de viver o reino de Deus na sua plenitude. Chega de viver aquela vida acomodada, medíocre. Está na hora da igreja viver algo a mais. Mas para isso, nós precisamos ter uma vida de santidade. Viver essa essência e não deixar escapar mais. Queridos, sem santidade ninguém verá Deus. Você quer ver Deus? Você quer ver a face do Senhor? Você quer ver a glória de Deus? Amém? Sem santidade não vai ver, não. Sem santidade não vê. Se você quer ter uma experiência sobrenatural com o Senhor, como Moisés teve, como Abraão teve, como tantos e outros homens relatados na Bíblia tiveram,
Quer ver Jesus? Olha a experiência desses homens. Eu preciso ter uma vida de santidade. Vivendo a essência da santidade, não deixaremos de conquistar tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. A santidade é uma ordem vindo do trono, sem a qual ninguém verá a Deus. É uma ordem, queridos. Assim como o batismo é uma ordem, é uma ordenança. A santificação também é. Santificai-vos. Santificai-vos. Porque sem a santificação, ninguém verá a Deus. Quanto mais vivemos na intimidade com o Senhor, mais vamos absorver do seu caráter. Santidade não deveria ser uma opção para o cristão, uma escolha. Santidade deveria ser aquilo que nós queremos. Não deveria ser talvez eu quero ou talvez não. Para o cristão genuíno, autêntico, santidade é a única escolha. Viver em santidade. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Salmos 25, 14. Eu preciso temer ao Senhor. E temer ao Senhor é escolher fazer aquilo que o agrada. Renunciar ao pecado. Renunciar às coisas fúteis da vida. Renunciar àquilo que não agrada. Renunciar àquilo que não edifica. Aquilo que não me leva a ter comunhão. Eu preciso. E para isso, eu não posso manter os padrões do mundo. E queridos, quando nós escolhemos fazer isso, nós temos uma mudança radical em nossas vidas. Quando eu escolho viver a santidade, a minha vida muda por completo, porque os meus padrões mudam. A minha vida muda, as minhas escolhas mudam. Agora eu começo a fazer tudo conforme o Senhor quer. E tem um preço. Salvação é de graça, santidade não é. A santidade tem um preço a ser pago. A santificação tem um preço. E o seu preço é a renúncia de tudo que vem do mundo. Andar em santidade é não se contaminar com as coisas deste mundo. Tiago 4,4 diz: não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quer se amoldar ao padrão do mundo? Quer fazer as coisas que o mundo te oferece? A escolha é sua. Mas segundo a palavra de Deus, ao fazer tais coisas, você e eu nos tornamos inimigos de Deus. E a Bíblia fala que terrível é cair na mão do Deus vivo. Queridos, você e eu temos o discernimento do que temos que fazer e da escolha que temos que fazer. Por isso eu preciso tomar uma escolha de viver aquilo que Deus tem e buscar a santidade para ver o Senhor e a sua glória, para me tornar amigo de Deus e não inimigo de Deus. Santidade e fidelidade geram intimidade. E eu preciso disso para estar próximo do Senhor, para estar próximo daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Sem pagar esse preço, não é possível viver o reino de Deus. Sem pagar esse preço, o máximo que eu vou viver é uma vida rasa. É uma vida superficial. Deus, Ele nos dá oportunidades. Deus, Ele é tremendo. Ele poderia fazer-nos que somente o adorássemos, olhássemos somente para Ele, mas Ele nos deu o livre-arbítrio de escolher o certo e o errado. Ele deu o livre-arbítrio, se a gente quisesse entrar e cultuar a Deus,
ou não. É uma escolha. E essa escolha requer um alto preço de renúncia na minha vida. Renúncias. Eu preciso renunciar. Quantas coisas eu e você, queridos, temos feito no nosso dia a dia que não agrada ao Senhor. Quantas coisas nós temos feito no nosso dia a dia que não é pecado, mas não nos aproxima de Deus, não nos leva a ter uma vida de intimidade. Imagine você, querido, se você pudesse, se você resolvesse em seu coração parar no seu dia, todos os dias, 1 ou 2 horas do seu dia, só para louvar, adorar, orar ao Senhor. Os homens que fizeram isso no passado tiveram experiências sobrenaturais com o Senhor. Viveram uma vida repleta. Viveram uma vida de coisas tremendas. Porque eles decidiram pagar o preço. E quando nós começamos a compreender as coisas do Espírito, esse pagar o preço, ele começa a ser o nosso desejo. Nós começamos a desejar pagar o preço. Nós começamos a desejar porque nós sabemos que quando pagamos o preço, o resultado é fenomenal. O resultado é a presença, é a glória do Senhor. O que você tem decidido em seu coração? Qual é a escolha que você tem decidido? O que você tem feito? O que você tem realizado? E qual é o preço que você tem pago? Porque, querido, se você não tem pago preço nenhum, alguma coisa está errada. Se você não tem pago preço nenhum, se você não tem feito escolha nenhuma, se você não tem renunciado nada, alguma coisa está errado. Porque eu não acredito num evangelho pleno. Eu não acredito que alguém consiga viver o reino de Deus e contemplar a sua glória sem pagar um preço. Porque a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia mostra sobre isso. Que é impossível você viver a plena vontade de Deus. É impossível você viver o reino de Deus. É impossível você ver os sinais, as maravilhas. É impossível você ver os céus abertos se você não renunciar e não pagar preço. A salvação, ela é de graça. Mas viver o reino é renúncia. É preço pago. E muitas vezes é renunciar àquilo que você mais ama. É aquilo que você mais gosta de fazer. Muitas vezes é renunciar ao teu sono para acordar, levantar mais cedo, se ajoelhar e orar. Muitas vezes é renunciar, não assistir o jogo para ter aquele tempo de comunhão. Muitas vezes é renunciar a uma saída para estar junto com o corpo. São coisas, são pequenas, que passam desapercebidas nas nossas vidas, mas sem as quais não há renúncia. Às vezes nós podemos pensar que eu preciso renunciar a algo grande, até vai ser, mas são coisas pequenininhas que eu preciso começar a aprender a renunciar, para viver a plenitude do Evangelho, para viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Qual é o preço que você quer pagar? Porque o preço que você estiver disposto a pagar será o limite da ação de Deus na sua vida. O preço que você estiver disposto a pagar será o limite da ação de Deus na sua vida. Não porque Deus não vai ter mais poder, Ele tem todo o poder para fazer todas as coisas, mas é porque você e eu escolhemos colocar um limite, um teto no agir de Deus. E eu coloco quando meu preço é baixo, quando eu estou disposto a pagar apenas um preço baixinho.
se eu estiver apenas disposto a pagar um preço baixinho para viver o reino, a presença de Deus na minha vida vai ser uma presença pequenininha na minha vida. Para muitos isso é suficiente. Para muitos isso é o suficiente para a vida toda. Queridos, quero dizer para você que para mim não é mais. Assim como eu sei que para muitos não é mais suficiente essa presença pequena e pouca do Senhor. Se eu quero ver a presença dEle realmente na minha vida, qual é o preço que eu estou disposto a pagar para isso? Qual é a renúncia que eu estou disposto a pagar para isso? Quando você estuda a vida do apóstolo Paulo, ele renuncia a tudo. Ele renuncia toda a sua carreira, tudo aquilo que ele tinha. Ele renuncia às suas nacionalidades, o que era muito importante na época. Ele renuncia a tudo para viver o reino. Ele começa a ser perseguido. Ele perseguia, agora ele começa a ser perseguido, porque ele renunciou. E a renúncia dele foi grande, queridos, muito grande. E aí você vê tudo aquilo que ele fez. A renúncia dos discípulos, dos apóstolos, foi grande. Por isso eles fizeram tudo o que fizeram. A renúncia da igreja primitiva foi grande. Por isso ela fez tudo o que ela fez. Sem renúncia não tem poder, não tem reino, não tem glória. Sem renúncia tem uma vida superficial. E o agir de Deus na sua vida, o agir de Deus nessa igreja, será a altura do preço que nós estamos dispostos a pagar. E você, querido, qual é o preço que você está disposto a pagar para viver a glória do Senhor neste lugar, na sua vida? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Quero convidar você agora a pedir para que o Senhor, para que o Espírito Santo fale ao teu coração e revele a você aquilo que Ele quer que você renuncie. Diga para o Senhor qual é o preço que você quer pagar. Diga para o Senhor o quanto você está disposto a pagar para ver a glória do Senhor. Feche os seus olhos, deixa o Senhor te ministrar nessa hora. Deixa o Senhor falar ao teu coração. Deixa Ele agir sobre a tua vida. Deixa o Espírito manifestar em você e através de você. O Espírito Santo, Ele nos dá direcionamento. Ele conduz a vida daqueles que se entregaram a Cristo. O Espírito Santo nos liga ao Senhor. Deixa Ele te ministrar. Deixa Ele dar direção à tua vida. Deixa Ele falar ao teu coração. A Bíblia fala que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. Deixa o Espírito agir. Deixa o Espírito te falar. De mim
você, querido, compreendeu, se o Espírito falou ao teu coração esta noite, se você está disposto a pagar um preço, e vou te avisar, querido, não é pequeno, é alto. Se você está disposto a pagar esse preço para o agir do Espírito na sua vida, nesta igreja, mas só se você estiver disposto, quero convidar você a se colocar de pé, mas só se você estiver disposto, porque vai ser um sinal diante de Deus, dizendo: Deus, eu quero, eu estou disposto. E querido, se você fizer isso, o Senhor vai começar a agir na sua vida. Então tenha certeza do que você vai fazer, saiba o que você vai fazer, porque o Espírito vai começar a agir. Se você entende que você precisa de algo mais de Deus na sua vida, fique de pé e continue orando, falando: Deus, quero me esvaziar, eu quero me esvaziar, eu quero que o Senhor venha encher a minha vida com o teu Espírito, venha me encher, me transbordar. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Me esvaziar de mim, sim, Senhor, me transportar de ti. Os meus dias eu quero viver pra ti, os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Me esvaziar de mim, me transportar de ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Me esvaziar de mim, me transformar em ti. Todos os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Uma das coisas que nós precisamos aprender a renunciar nas nossas vidas é a nossa timidez. Nós estamos na presença de um Deus vivo, nós estamos na presença do Deus Altíssimo, mas às vezes somos tímidos, porque temos vergonha de quem está do nosso lado, vergonha de quem está vendo alguma coisa. Mas, queridos, eu respondo ao Senhor, a Deus. O Salmo 150, verso 6 diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Querido, eu quero convidar você a iniciar esse período de santidade, de renúncia, renunciando à sua timidez, renunciando à vergonha, ao medo, e abrir a sua boca e glorificar o Senhor e exaltar ao Senhor. Abra a sua boca, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, porque Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Ele é o Santo dos Santos, o Senhor dos Senhores. Ele é o Todo-Poderoso, grande eu sou.
aquele que faz, aquele que realiza, aquele que abre a porta e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Ele é Deus. Abra sua boca, glorifique ao Senhor, exalte ao Deus da tua salvação. O desejo de vermos o sobrenatural. Temos o desejo, ó Pai, de sermos queimados por dentro em nossas vidas, para que arda em nós uma vontade de cumprir a Tua vontade única e exclusivamente, uma vontade de nos aproximarmos e termos uma vida de intimidade com o Senhor. Por isso, Pai, nós clamamos: venha sobre nós com o Teu Espírito, venha sobre nós, queime nossos corações, traga sobre nós um desejo de nos colocarmos e nos prostrarmos diante do Senhor. Deus Altíssimo, nós renunciamos nossa carne, nós renunciamos os desejos, nós renunciamos o padrão do mundo, a cultura do mundo, para vivermos aquilo que o Senhor tem, para vivermos aquilo que Tu tens para as nossas vidas. Deus, derrama o Teu Espírito sobre nós, derrama o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. É a nossa oração, ó Pai. Cristo, nós vamos terminar este culto cantando uma canção, e essa canção já tem sido um marco para nós. Alguns domingos nós temos cantado essa canção, e ela tem sido preciosa. Ela fala: deixa queimar. Olha para o teu irmão, diga assim para ele: deixa queimar, querido. Deixa queimar. Deixa queimar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Deixa queimar a ação do Espírito Santo na sua vida. Deixa queimar aquilo que Ele tem para você. E nós vamos terminar cantando essa canção. E querido, você é livre. Você é livre para adorar ao Senhor. Você é livre para bendizer o Senhor. Você é livre para dar glória. Você é livre para deixar o Espírito agir na sua vida.
hoje Ele está batendo na porta de alguns corações aqui. Coração meu, eu não vou parar. Quero gastar a minha vida aos teus pés. Encerrado em meu peito, que não me dá descanso. Não, 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 não tenho descanso, não. Eu tenho fogo encerrado em meu peito. É o fogo de Deus que não me dá descanso. Ele não me dá descanso. Convidar a dar um abraço em alguém nessa hora e orar por essa pessoa, abençoar a semana dela em nome de Jesus. Nós estamos encerrando esse culto. Eu queria que você, antes de sair, abraçasse algumas pessoas e abençoasse ela, a semana dela, uma semana cheia da presença de Deus. Uma semana onde a gente possa queimar na presença dEle, queimar de amor pelo nosso Pai. Nosso Deus já fez tudo por nós. Ele já fez tudo por nós. Essa é a nossa vez de retribuir a Ele a nossa santidade, a nossa vida consagrada no altar dEle. Abençoe, abençoe o teu irmão. Declare uma vida abençoada, uma semana abençoada em nome de Jesus.
Que o amor do nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Tenha uma semana abençoada, meu querido, em nome de Jesus. Antes de sair, dá muitos abraços e abençoe o teu irmão.